nós falávamos então de uma orientação jurisprudencial. O que é isso? Essas orientações do Tribunal Superior do Trabalho, eles não são lei. Então, isso não tem uma força de lei. Isso não obriga o empregador, não obriga o juiz a decidir assim. Mas isso é o quê? O tribunal está nos dizendo como é que ele interpreta a lei. Quer dizer, como é que ele entende que a lei deve ser cumprida. Qual a importância prática para nós? A importância prática para nós é o seguinte: quando nós tivermos uma questão trabalhista e formos para a Justiça do Trabalho, nós vamos entrar com a nossa ação, vamos receber uma decisão, uma sentença. Se nós não concordarmos com a sentença, nós temos, via de regra, a possibilidade de recorrer. Nós recorremos na Justiça do Trabalho para um Tribunal Regional do Trabalho. No nosso caso aqui, esse prédio vizinho aqui na Praia de Belas, grande aqui na Coipiranga. Esse é o segundo grau. Esse tribunal vai resolver, vai novamente analisar a questão e vai trabalhar com a sua decisão. Excepcionalmente, em alguns casos, nós podemos pedir uma terceira decisão se não concordamos com a decisão do Tribunal Regional aqui. Nós vamos, então, entrar com recurso para o TST, do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. E o detalhe é o seguinte: quando o TST editou essa nota, essa orientação jurisprudencial, o que ele nos disse? Se essa pergunta chegar aqui, eu já estou dando a resposta vai ser essa. Então vejam, quando o TST decide essas questões, não é que elas se tornem obrigatórias, mas a gente já sabe. Se a gente brigar por elas e for até o TST já diz, eu respondo assim. Então o TST tem entendido que não é necessário que o trabalhador entre com a sua ação dentro do período de estabilidade. Ele pode entrar depois, desde que dentro dos 2 anos. Se não for possível reintegrar ele, o que vai ser feito é converter isso em indenização. Ele vai receber os valores devidos, salário e outras vantagens do contrato, 13º, férias, fundo de garantia, como se tivesse trabalhado durante esse período da estabilidade, fechando então no período da estabilidade. Em ambos os casos, vejam, nós colocamos no início, as figuras são de maior vulnerabilidade. Num caso, nós estamos falando de proteção da maternidade. No outro caso, nós estamos falando na proteção de um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho ou uma doença relacionada ao trabalho. É isso que justifica esse tratamento diferenciado, essa estabilidade que se dá a esses trabalhadores. Quando se trata de analisar isso, de se ponderar isso, inclusive em juízo, a gente sempre tem essa ideia, a ideia do viés protetivo que essas estabilidades ensejam. Por isso que, por exemplo, a estabilidade da gestante independe da ciência do empregador quanto ao estado gravídico dela. Quer dizer, não interessa se o empregador sabe ou não que a empregada está gestante. Despedida gestante, ela tem direito à reintegração ou, se excedido esse prazo, à indenização do período. Tá? Da mesma forma, quando nós falamos de uma doença relacionada ao trabalho, nós vamos provavelmente ter que provar isso por perícia médica. Quer dizer, somente no curso de uma ação nós vamos realmente verificar se essa doença é relacionada ao trabalho ou não. Também aqui independe de boa ou má fé do empregador. Nós não vamos pensar em culpa. A doença se desenvolveu por culpa do empregador. Nós estamos pensando assim, não para isso. Só estamos pensando, a doença do trabalho? Então, esse trabalhador tem direito à estabilidade. Por mais que o empregador tenha tomado todas as cautelas possíveis e imaginárias para prevenir a doença. Apareceu a doença, apareceu a estabilidade. Senhores, nosso tempo é um pouco curto e eu procurei só fazer uma apresentação bastante genérica, então, das duas estabilidades. Mas agora, eu acredito que nós vocês podem suscitar algumas dúvidas e a gente conversar um pouquinho mais e mais especificamente sobre algumas particularidades desses dois institutos ou de outros institutos em geral que envolvam a estabilidade. Tá? Eu agradeço então a vocês e eu acho que agora nós podemos abrir para umas questões. Quero pedir uma salva de palmas para o professor. Vocês sabem que eu fico me dividindo em algumas funções e eu peço a compreensão de vocês. Nós temos algumas perguntas, professor, que eu vou pegar aqui. Uma delas, se alguém tiver já preenchido, daí pode perguntar. Só vou fazer essa aqui que já escreveram. Aqui. Acidente de trânsito pode ser caracterizado
como auxílio previdenciário acidentário, e depois a rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria por tempo de contribuição ou especial, né, caracteriza a indenização de 40% do saldo do fundo de garantia? Então vamos lá, primeira questão. O que é um acidente do trabalho? Quando a gente pensa em acidente do trabalho, normalmente nós pensamos num evento, um acidente ocorrido no ambiente de trabalho, durante o horário de trabalho, por conta do trabalho. Então eu estou subindo numa escada durante o meu trabalho, tropeço, me acidento, acidente de trabalho. Agora, a legislação previdenciária equipara acidente do trabalho, ou seja, diz que também é acidente do trabalho alguns outros eventos. Um exemplo, as doenças profissionais do trabalho. Outros exemplos, primeiro, agressão sofrida no ambiente de trabalho, de outro colega ou de qualquer pessoa. Eu estou trabalhando, um cliente do meu empregador me agride, isso é acidente de trabalho. O deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Eu estou saindo de casa para ir trabalhar. Nesse deslocamento eu me acidento. Não interessa se eu estou usando transporte público ou estou usando o meu carro particular. O deslocamento, residência, trabalho, trabalho, residência. Se há algum acidente, por exemplo, um acidente de trânsito, acredito que essa pergunta, isso é também acidente do trabalho. Aí a pergunta, mas e esse acidente do trabalho gera estabilidade? Gera. Mas o empregador não concorreu com culpa nenhuma para isso. Eu estou saindo de casa, no meu carro, indo trabalhar, e alguém invade a minha frente e me causa um acidente. Não interessa a culpa do empregador aqui, o fato é objetivo. O que interessa é o seguinte, isto é acidente do trabalho, segundo a legislação previdenciária, e sem exceção. O segurado que sofreu acidente do trabalho, se vier a receber o auxílio-doença acidentário, tem que ficar pelo menos uns 16 dias afastado. Eu adquiro, esse segurado adquire a estabilidade. Vejam, não está relacionada à culpa do empregador. Nós podemos perguntar depois de culpa do empregador para pensar em indenização, por dano moral, alguma coisa assim. Mas a estabilidade independe disso. Então, acidente de trânsito, se for no deslocamento residência-trabalho ou trabalho-residência, é sim acidente de trabalho e gera indenização. Segundo ponto, rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria. Nós estávamos dizendo o seguinte, quando a rescisão é sem justa causa, tem um adicional de 40%, essa é a multa por despedir. Quando a rescisão é motivada, um motivo disciplinar, por exemplo, justa causa, ou término do contrato a prazo, não tem a multa. O que acontece aqui, o que estão perguntando é o seguinte, quando eu me aposento e o contrato acaba, tem multa ou não tem multa? Nós tínhamos uma previsão bastante antiga, tanto na legislação previdenciária, mas já foi revogada, quanto na CLT, que dava a entender o seguinte, a aposentadoria era motivo para terminar o contrato de trabalho. O empregado que se aposentasse tinha automaticamente o seu contrato terminado. E então, o que se pensava? Isso não é uma despedida feita pelo empregador, isso é uma despedida com motivo, não é sem justa causa, e portanto não teria o adicional. O que se entende hoje? Uma coisa é o contrato de trabalho, outra coisa é a relação com a Previdência Social. São dois vínculos diferentes. Eu tenho minha relação com o meu empregador, no meu contrato de trabalho, e tenho uma relação com a Previdência Social. Lá, outra natureza. Se eu me aposentar e continuar trabalhando, isso não tem nenhum efeito direto sobre o meu contrato de trabalho. Ele continua existindo. Se o meu empregador me despede dizendo que está me despedindo porque eu me aposentei, isso não é motivo para despedir. Na verdade, ele está me despedindo sem justa causa.